Ninguém pode servir, isso aqui está lá em Lucas, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele aborrece a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Olha só. Vamos lá, outras coisas. Então o jovem se aproximou de Jesus e disse: Bom mestre, o que é preciso para eu alcançar a vida eterna? E Jesus então respondeu: Se quiserdes ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e segui-me. Então, é fácil de a gente entender que isso causa uma confusão terrível. Até porque muitas religiões trazem essas palavras desse mesmo jeito até hoje. Eu conheço gente com muito dinheiro que se sente culpado quando vai comprar um carro novo, por exemplo. Por quê? Muito em função disso. É pecado ganhar dinheiro. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Está aqui em Mateus. Lembrando que o camelo aqui era uma corda feita com pelo de camelo, que eles também antigamente se chamava de camelo. Mas não importa. Igualmente é difícil, né? Tanto se fosse um camelo animal ou a corda passar no buraco da agulha, né? Então isso diz o quê? O que a gente supõe disso, né? Que eu não devo querer, que a riqueza é destrutiva, que isso faz mal. E aí, eis, talvez, a razão de a espiritualidade e vários espíritos superiores aqui dedicarem um capítulo inteiro para falar disso, né? Aqui, no Livro dos Espíritos, questão 811, pergunta o seguinte. Não, mas antes disso. Vou ler. A igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez existiu? E a resposta, não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caráteres se opõe a isso. Aí eu vou lá numa outra questão que fala sobre a desigualdade de aptidões, que é a questão 804 do Livro dos Espíritos também. Pergunta assim: por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? A resposta, Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença, preste atenção nisso agora, a diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Gravem isso. Todos nós temos o livre-arbítrio, a liberdade. Daí, uns se aperfeiçoam mais rapidamente e isso lhes dá aptidões diferentes. A variedade das aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. A diversidade de aptidões, de vontades, de gostos, né? Isso é que é fantástico, né? Na nossa sociedade. Cada um faz o que quer fazer, né? O que se sente capaz de fazer. É a liberdade, é o livre-arbítrio. Bom, dito isso, eu vou voltar lá para essa 811, que tem uma continuação da pergunta. Allan Kardec diz o seguinte: há, todavia, homens que creem estar aí o remédio para os males da sociedade. Que pensais a respeito? Lembrando que ele está se referindo aqui à desigualdade das riquezas. É comum a gente ouvir isso hoje, né? Aliás, é o que mais se ouve. Não, o grande problema da sociedade é a desigualdade. Já ouviram isso? É a desigualdade o problema. Vamos lá. A resposta diz o seguinte: eles são esses que acreditam que o problema está na desigualdade e que pregam isso. Eles são sistemáticos ou ambicionam por inveja. Olha que
forte. Não compreendem que a igualdade que eles sonham seria logo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga social, e não procureis quimeras, sonhos impossíveis. Certo? Olha só. Depois eu vou chegar lá numa outra questão aqui. Vou deixar marcadinho. Então, olha só. Bom, se o problema não é a desigualdade, qual é o problema, então? O problema é a pobreza. Porque é a pobreza que nos deixa numa condição miserável, não nos dá liberdade de ir e vir, não nos dá condições de viver dignamente. Né? A pobreza, sim, é um problema. Ah, Júnior, mas não é assim. Ó. Por quê? Porque quanto mais rico, mais pobre. Como? Eu já ouvi isso, né? Não, se tem ricos é porque tem pobres. E se tiver mais rico, vai ter mais pobres. Ok, vamos lá então. Alguém já ouviu isso? É uma crença também de que isso é um jogo de soma zero. Para alguém ganhar, alguém precisa perder. E eu vou mostrar para vocês como não é isso que acontece. Vamos lá, eu vou mostrar. Talvez o único momento que eu vou sair do que está escrito aqui, mas eu vou mostrar números que todo mundo pode pesquisar. Que é o seguinte, olha só. Nós já comentamos isso rapidamente aqui, mas eu vou falar agora escrevendo. Olha só, em 1820, nós tínhamos mais ou menos 1 bilhão de habitantes na Terra. Desses 1 bilhão de habitantes, era um pouquinho menos, 95% dessa população estava na pobreza, vivia na pobreza extrema. 1820. Vamos botar aqui, 200 anos depois, nós estamos hoje com 8 bilhões de habitantes. Multiplicamos 8 vezes a população. E hoje, dessa população de 8 bilhões de habitantes, nós temos cerca de 8% vivendo na pobreza extrema. Ou seja, simplesmente despencou. Nós tínhamos aqui, então, cerca de 60 milhões de pessoas vivendo fora da pobreza. Hoje nós temos quase 7 bilhões. Tínhamos 60 milhões lá, temos quase 7 bilhões vivendo fora da pobreza extrema. Desconfiem, então vamos pesquisar, por favor. Tá? Isso é para que a gente possa começar a tirar da nossa mente essas crenças limitadoras e distorcidas que a gente vem trazendo, às vezes, desde criança, né? Desde lá dos nossos pais pensavam assim, mas está aí, isso aqui são números que está lá, vocês podem pesquisar no Banco Mundial, onde quiserem, vocês vão encontrar isso aqui, certo? O que isso aqui mostra? Que mesmo aumentando absurdamente a população da Terra, a pobreza diminuiu. Mas como é possível? Se para ter rico eu preciso ter mais pobres, né? Se alguém chegou a ser rico é porque ficou gente mais pobre, aí a conta não fecha. Né? Por quê? Porque nós geramos riqueza. Geração de riqueza. E aí, dito isso, nós vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, referindo-se àquela passagem do jovem que perguntava para Jesus o que ele tinha que fazer para atingir a perfeição, e aí o Jesus respondeu, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, e o jovem não conseguiu, porque era um jovem que tinha muitas posses, apesar de ele ter uma conduta correta, honrar pai e mãe, seguir os mandamentos, e tudo e tal, mas não chegou a esse ponto dele largar tudo que ele tinha, porque tinha muitos bens, para poder seguir. E aí, a explicação da espiritualidade é o seguinte, e o que Jesus falava, né? O amor possessivo aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. A consequência, olha o que a espiritualidade explica, a consequência dessas palavras, se consideradas ao pé da letra, em seu exato sentido,
seria a abolição da riqueza por ser prejudicial à felicidade futura e como causa de incontáveis males na terra. Seria também a condenação do trabalho que a pode conquistar. Isso seria um absurdo, uma vez que reconduziria o homem à vida selvagem e que estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus.